Olá, segundos anos. Agora nós vamos dar uma revisada nas características das obras de Machado de Assis. Aqui no primeiro ponto eu falo o seguinte, que ele abrange todos os gêneros literários. Por que fala que abrange todos os gêneros? Porque ele escreve em prosa, que são os romances, ele escreve também crônicas e ele escreve poesias. Então, por isso que fala que ele abrange, né, todos os gêneros. Fala que no início ele escrevia poesia e ele era romântico, no romantismo. Sim, as primeiras obras de Machado de Assis, como o poema Ela, que foi escrito em 1863, a peça teatral, olha aqui, outro gênero dele, em 1863, e O Caminho da Porta. Seu primeiro livro de versos, que foi Crisálias, em 1864. Seu primeiro romance, Ressurreição, que tem todas as características do romantismo e não do realismo. O livro de contos, né, Histórias da Meia-Noite, e o romance Yaya Garcia, em 1878. Então essa, gente, foi a fase romântica do Machado de Assis. E depois vem a fase das obras-primas, que foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que nós já vimos o resumo, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó. Quincas Borba nós ainda não vimos o resumo dela, mas vamos ver. E hoje nós vamos trabalhar o Isaú e Jacó. Essas são consideradas obras-primas de Machado de Assis, dentro das características realistas. A originalidade, Deus preocupada com as modas. Então, o Machado de Assis, ele não estava preocupado em escrever de acordo com a moda da sua época, mesmo porque ele criou a forma dele de escrever. Fala que ele tem um humor reflexivo, ora amargo, ora divertido. Isso é percebido, né, nas suas obras, que uma é totalmente diferente da outra. Ele não segue uma linha ou de pessimismo, ou de amargura, ou só de diversão. Ele, né, ele anda, né, ele é capaz de abranger todas essas áreas. Características mais apreciadas dele é a ironia, é a arma mais corrosiva da crítica machadiana, porque a ironia, principalmente, né, para a época vivida e para o comportamento das pessoas. Enredo não linear. O que é um enredo não linear? É que necessariamente o que ele narra não é começo, meio e fim. Ele geralmente ele não usa essa sequência que a gente chama de cronológica, porque ele vai no final, vem no início, ele passa para tempos que só existe na cabeça das personagens. Então, assim, o enredo dele então, não é considerado linear em sua maioria, apesar que ele tem romances que são lineares, mas a maioria não são. Presença constante de digressão. O que é, gente, uma digressão, que a gente chama assim, aqui fala assim, metalinguagem na letra C. Metalinguagem é você explicar uma palavra usando palavras, certo? Você explicar um código usando o próprio código. Então a gente chama de digressão de metalinguagem, que é o narrador te explicar o que está acontecendo na história. A gente chama isso de digressão, ou seja, ele está narrando no caso o romance, aí o narrador para te explicar o que está acontecendo naquele romance. Um exemplo, olha aqui, isso aqui é um trechinho do livro do Machado de Assis, do Dom Casmurro. Analisemos o capítulo 1. Já pensando que o leitor gostaria de saber o que inspirou o nome do livro, Machado de Assis conta o fato que trouxe-lhe tal nome à ideia. Então, no próprio livro, ele explica para o leitor
Por que que ele escolheu o nome Dom Casmurro? Aí ele, aqui ó, entre aspas, não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão. Ou seja, se você fosse procurar, o leitor fosse procurar o sentido de casmurro, não é o que está lá no dicionário, não. Mas no que ele pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo. Então, assim, características, né, de fidalgo. Então, o Machado de Assis, ele interrompe a narrativa para explicar para o leitor o que significa o título Dom Casmurro. E eu falo assim, por que o Dom Casmurro que para? Porque, na verdade, quem narra o livro é o Dom Casmurro. Continuando, então, as digressões são isso, são essas paradas que Machado de Assis, como escritor, faz dentro da obra para explicar para o leitor, né, o que está acontecendo. Outro exemplo que a gente pode dar é esse. Observem aqui, no capítulo 19, né, no capítulo 109, desculpa, no capítulo Gente, tô ruim em algarismo romano, hein? 119, certo? É 119 mesmo. Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga, abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje. Quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos o abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Ou seja, ele conversa com a leitora, chama a leitora, no caso aqui, né, de minha amiga, fala assim, você abriu meu livro, né, vamos traduzir, porque está numa linguagem mais, 1800, né, assim, você pegou esse livro para descansar, né, para ver alguma coisa bela, e agora não achou isso aqui, tá querendo fechar e parar de ler, aí ele fala assim, não faça isso não, leitora, eu vou parar, né? Eu vou mudar o rumo da minha narrativa. Olha para você ver, ele entende que a leitora da época não estava gostando da forma com que ele estava escrevendo. E nisso, né, é que ele faz o diálogo com o leitor. E continuando nas características, né, já foi falado o humor sutil e permanente e a ironia fina e corrosiva. Então essas, né, gente, são as principais características, né, da forma que Machado de Assis escreve.